eu quero aqui fazer um vínculo da reforma da Previdência com a reforma trabalhista. E o impacto que isso vai dar na vida do povo brasileiro. Os deputados aqui foram colaboradores de uma propaganda do governo, na época do Temer, dizendo que se a reforma trabalhista fosse aprovada, ia gerar emprego e a economia ia crescer. Nem a economia cresceu e nem o emprego foi gerado. Pelo contrário, o desemprego aumentou. E o governo insistia na tese de que, fazendo a reforma, gerava emprego e a economia crescia. Eu estou falando isso porque a crueldade que nós, deputados, eu não porque eu votei contra, mas que os deputados fizeram com o país, jogar no desemprego milhões de pessoas, é algo muito cruel. E essa crueldade não para. E eu vou fazer esse vínculo agora com a reforma da Previdência, com a questão do emprego. Vou pegar um exemplo. Um trabalhador hoje que tem 2 salários mínimos. Eu estou falando de 84% das pessoas assalariadas no país. 84%, até 2 salários mínimos. Se essa pessoa que tem, vou arredondar para R$2.000, tem hoje 65 anos e tem 15 anos de contribuição, ela se aposenta por R$1.700. Sabe como é que vai ser agora a pessoa que tem 65 anos de idade e tem R$2.000 de salário, 2 salários? Sabe com quanto ela vai se aposentar? Ela não vai se aposentar. Porque agora não é mais 15, vai para 20. Essa é a primeira questão. Nós, deputados, vamos dizer para o povo brasileiro, de alguém que tem 65 anos de idade, 2 salários mínimos, que hoje com 15 anos se aposentaria com 1.700, ele não vai se aposentar. Nós, deputados, podemos dizer isso, afiançar para o povo, tu não vai te aposentar? É isso que nós vamos fazer. Não vai se aposentar. Vou dar mais um exemplo. Vou pegar o mesmo caso de um trabalhador que tem 65 anos de idade, 65 anos de idade, e que trabalhou 20 anos, já que agora passa para 20 anos. Ele não será 1.700, porque ele então não é 85%, já tem uma melhora, ele hoje se aposentaria, pela regra atual, R$1.800. Recebe R$2.000, R$1.800. Nobre relator, eu estou fazendo esse cálculo porque a proposta do governo e o que está no relatório, essa pessoa não vai mais se aposentar por R$1.800. Essa pessoa vai se aposentar por R$1.200. Os deputados do Congresso Nacional vão tirar por mês, desta pessoa. Estou falando de quem tem até 2 salários. Porque depois eu vou falar do tema do combate aos privilégios. Onde tem privilégio nisso? Por mês, essa pessoa vai receber. Atenção, deputados. Nós vamos cometer esse crime, tirar R$600 de cada pessoa que tem até 2 salários mínimos por mês. Eu vou falar dos privilégios. O governo e a propaganda do governo paga com dinheiro público e muito fake news estão dizendo, não, agora nós vamos equiparar também o tema dos tetos, do executivo, do legislativo, do judiciário com o regime geral. Mentira, isso não está no projeto. Quem fez isso foi o Lula lá em 2003, onde acabou com a integralidade e com a paridade, e a Dilma depois ainda entrou para não ter aposentadorias precoces, fazendo a tabela 85-95, que mal entrou em vigor, já querem tirar. Essa sim, faz com que quem tem idade, soma com tempo de contribuição, está nos 85, agora 86, 96 pontos, que aumenta até 90 e 100, todos sabem dessa lei que nós votamos, e aí ninguém se aposenta cedo. Mas quem começou a trabalhar cedo, que é o filho do trabalhador, vai ter uma vantagem. Aqui não.
Aqui quem começa a trabalhar cedo, que é o filho trabalhador, tem a mesma idade fixada em 65 do que quem começa a trabalhar tarde vai estar no mercado de trabalho. Portanto, uma injustiça com o trabalhador. Nós, deputados, vamos afiançar isso? Não acredito. Não acredito. Eu quero dar um exemplo sobre o tema da reforma trabalhista agora, que votada a precarização, o trabalho intermitente, a flexibilização, a carteira verde e amarela, que a gente nem sabe ainda o que vai ser. As pessoas não vão ter 40 anos de contribuição. Não vão ter. Porque aqui o Bolsonaro e o relatório mantêm isso, judia das mulheres. Imagina, a mulher com 30 anos pode começar a se aposentar. Agora não mais. O prêmio que foi dado para as mulheres trabalhadoras do país é mais 10 anos, 40 anos para se aposentar. O homem de 35 para 40. Quem vai conseguir 40 anos em época de crise, de não crescimento econômico, de instabilidade e de reforma trabalhista que tira direitos, chegar a 40 anos? Então a conclusão que eu chego aqui é a seguinte: esta reforma da Previdência, e nós deputados vamos afiançar isso para o povo brasileiro, ou tu não te aposenta, ou tu te aposenta mal. Porque é cumulativo. Tu soma a idade, eu tenho idade, posso me aposentar? Sim, posso me aposentar a partir dos 20 anos de contribuição, só que daí vai ser um salário, um benefício da Previdência de miséria. Eu não quero os nossos idosos miseráveis, e nem quero que os nossos jovens que hoje entram no mercado de trabalho, porque o dado estatístico é o seguinte: nós temos a cada ano trabalhado, em média, são 9 meses de carteira assinada apenas. Então não são 40 anos, são quase 50. E aqui eu quero dar um exemplo para os nossos amigos assalariados rurais. Os assalariados rurais têm, em média, carteira assinada 3 meses por ano. 34% são 3 meses por ano. Ou seja, para um assalariado rural completar 20 anos, que ainda é uma parte da aposentadoria do benefício que vai ser calculado a menor, vai ter que trabalhar 80 anos. 80 anos para chegar a 20 anos, já que em média só tem 3 meses de carteira assinada. Nós, deputados, vamos afiançar isso para o povo brasileiro não se aposentar ou se aposentar mal? Nobre relator, o tema dos rurais, eu vi Vossa Excelência, inclusive, falando que os rurais, a sua compreensão é de que os rurais estariam resolvidos. Eu quero dialogar com Vossa Excelência. 2 pontos, é certo que não está resolvido, eles vão ser incluídos. Primeiro, o trabalhador rural vai passar de 15 anos de contribuição para 20 anos, conforme o relatório, para 20 anos, então não está resolvido. O trabalhador rural, eu vou mostrar depois, eu vou até pedir licença, porque se não passa o meu tempo agora, eu vou depois provar para o senhor que é 20 anos, o trabalhador rural é 20 anos, não 15 anos. E o trabalhador rural assalariado, que tem um salário mínimo, a pensão, quando alguém falece, não vai receber integralmente esse um salário. Estamos falando de um salário mínimo, que junta com outro salário, não vai receber mais. Hoje, um casal se aposenta, a renda da família é 2 salários mínimos. Não vai ser mais 2 salários mínimos. Então, os rurais vão ser atingidos, segundo atingimento. E o terceiro, e aí eu queria chamar a atenção, realmente, porque esse é o principal tema, nobre relator, que é o seguinte. Hoje, eu só pedi atenção nesse momento do relator, que é muito importante. A Constituição diz o seguinte, que o agricultor contribui pela venda da sua produção. Isso está na Constituição. Mas o sistema é contributivo, certo? Então, nós temos esses 2 estados, é contributivo e contribui pela produção. A medida provisória 871 e o CNIS, que é o cadastro agora de informações sociais, ele tem uns prazos lá para entrar em vigor, mas a questão aí ficou uma dúvida muito grande, e eu faço a minha conclusão que será contribuição fora da produção, porque diz o seguinte, nós precisamos contribuir pela produção, mas o sistema é contributivo. Então, se dá, porque tem no Nordeste uma estiagem longa, ou uma sinistralidade, e não colhe, este ano conta de que jeito? Hoje, ele comprova que ele é agricultor, porque ele não é culpa dele se ele não colheu. Agora mudou. A regra agora... Pois é, mas essa contribuição, se ele não colheu nada, como é que ele vai contribuir? Sim, mas se ele não colheu...
Eu queria insistir nesse ponto. Nós estamos partindo de uma máxima que é constitucional. O sistema é contributivo. A outra parte é pela produção. Mas nós temos realidades no país, aí pode falar com as federações, sindicatos, os nossos municípios, tem situação onde a pessoa passa o ano inteiro e não colhe. Não choveu. Ele não tem renda. Neste caso, ele vai precisar contribuir. Isso não está claro. Como é que é essa coisa? O relatório anterior, que Vossa Excelência retirou, exigia uma contribuição no mínimo de R$600 e tal. Foi retirado. Só que agora ficou um vazio. Foi mantido o mesmo que é a regra. Exatamente. E hoje a regra ela é contributiva. Só que entrou uma medida provisória, que se chama 871, que exige o CNIS, que exige o cadastro. E que no cadastro tu vai ter que atualizar. Então eu peço que esse ponto a gente possa olhar para os agricultores não serem efetivamente prejudicados, e aí na sequência eu já converso com Vossa Excelência sobre isso. Para encerrar, fala, presidente, então o tema assim, mas vai para assistência social, vai para assistência social. Eu quero dizer que a assistência social só vai ter uma renda na família. Se uma renda na família tiver assistência social, e alguém vai ter uma pequena renda, ele não vai ter nem assistência social. Então não dá para dizer, não, vai para assistência social. Não, nem para o BPC vai ir. Então esse é outro tema. Então eu quero dialogar sobre isso, mas dizer que os deputados não podem ter a seguinte pecha para o futuro. Ajudaram ao Bolsonaro, ao povo, não se aposentar ou se aposentar com benefício miserável. Obrigado.